Olá a todos. Aqueles que nos acompanham, assistem os vídeos do nosso canal e não se inscreveram ainda, eu gostaria de pedir que se inscrevessem aqui embaixo para ficarem sempre atualizados das nossas publicações. Isso para nós é importante, fortalece o nosso canal e o nosso trabalho. Bem, hoje vamos começar uma série de vídeos no qual abordaremos a questão da história em si. O tema é relevante, vocês sabem, porque e aí não é uma questão que precisa de muito conhecimento do sistema educacional, mas basta a gente refletir sobre a nossa própria vida. Vocês sabem que o nosso passado individual, ele é razoavelmente nebuloso sempre. As nossas memórias e os nossos documentos, eles se perdem, eles são de diversas maneiras alterados, e isso acontece também com o passado das sociedades e com o passado dos seres humanos. A história em si, como disciplina, ela tem uma série de fragilidades, né, que tem a ver exatamente com o seu objeto, com os problemas que envolvem o seu objeto de estudo, que são muitos, né, muitos problemas. A questão em si do próprio passado, o fato do passado, embora nós vivamos em torno de coisas que nos vieram do passado, o passado é uma abstração, e com uma abstração muito nebulosa. O passado. A questão do tempo também é uma questão difícil. A gente pode perceber claramente nas nossas vidas como a temporalidade ela tem uma dimensão subjetiva. Coisas muito importantes acontecem num período de tempo curto, coisas muito importantes acontecem em período de tempos longos, e a nossa percepção da passagem do tempo muda muito de acordo com o nosso estado emocional. Às vezes, 5 minutos pode ser um período imenso de tempo. Às vezes, um dia passa com uma rapidez impressionante. Então, a questão do tempo, que é uma questão difícil, né? Muito difícil. Filosofia do tempo, o estudo do que vem a ser o tempo, é um estudo que gerou páginas, rios de tinta foram gastos na reflexão do que vem a ser o tempo, sem nenhum tipo de solução. O passado em si, a questão do passado, a questão do tempo, a questão dos documentos. Quer dizer, o historiador trabalha muito com documentos, com textos, vestígios que vieram do passado. Mas vem muitas coisas do passado, né? Nós estamos cercados aqui de coisas inumeráveis. E a escolha do que nós fazemos nessas coisas que vêm do passado é uma escolha determinada pelas angústias do presente. Então, há sempre uma parcialidade daquele que vive no presente com relação à sua visão do passado. Isso acontece claramente com a nossa própria vida privada, né? Quando nós olhamos o nosso passado pessoal, nós vemos claramente que nós fazemos escolhas documentais muitas vezes, né? Nós geramos em torno de nós muitos documentos ao longo da vida, mas nós não usamos todos esses documentos para nos explicar. Alguns, por exemplo, notas baixas na escola, nós esquecemos. As notas boas, nós lembramos. O estudo passado tem também um grave problema da memória. A memória é um dos elementos pelos quais nós acessamos o passado, e a memória é extremamente instável e insegura. A gente vê que nós lembramos de coisas que às vezes não aconteceram, esquecemos de coisas que aconteceram, deformamos e escolhemos o que queremos lembrar ou não em função de variáveis afetivas que damos a essas coisas. Então, tudo que diz respeito ao passado é muito complexo. E, de fato, a ideia de que a história não é uma ciência, uma ideia muito consistente, porque não existe, assim, no estudo do passado, condições de lidarmos com um conjunto seguro de materiais, como na química ou na física. A história, portanto, tem problemas grandes.
Mas há uma questão em história, que eu falei aqui, que é muito relevante, que deve ser anotado, é que a história, a escrita da história, a reconstrução do passado, tem muito a ver com as questões do presente, com as angústias do presente. Isso significa que se reconstrói, que quando se dá uma importância ao passado, se dá essa importância em função de importâncias do presente. Então é muito interessante que quando se começaram a contar as histórias nacionais, as histórias dos países, e isso vem do século XIX, se nós pegarmos os livros de história, isso nós podemos ver aqui tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto em qualquer país, se nós pegarmos os livros de história que foram escritos, livros de história para crianças, que foram escritos entre 1900 e 2000, e de 20 em 20 anos nós podemos pegar esses textos e analisá-los, nós vamos ver claramente que as visões do passado mudam na medida em que vai mudando a política dos países. Como a história é a história dos países, na medida em que mudam as políticas, mudam as histórias. Muda o passado, você vai dizer assim? Não é que mude o passado propriamente, mas muda o olhar que se tem sobre o passado. Fazem-se escolhas de coisas a serem levantadas e de coisas a serem esquecidas. Modifica-se a relação de importância que determinados assuntos tinham no passado em função da importância que os assuntos têm no presente. Atribui-se ao passado questões que são questões do presente que não eram necessariamente questões no passado. Então essa coisa da história, principalmente da história que se ensina, ela sempre contém, pelo menos no momento em que a história passou a ser ensinada como história, principalmente a história nacional dos habitantes de um determinado país, ou de uma sociedade, uma determinada estrutura social, sempre se procurou estabelecer algum tipo de controle para que as pessoas, algum tipo de narrativa dominante sobre o passado, para que as pessoas pudessem se comportar de uma maneira específica no presente. Isso é um aspecto muito interessante da história, né? A história é um grande campo para manipulações dos seres humanos no presente, através das manipulações do passado. Nesse sentido, a história é um terreno assim muito pantanoso. Tudo isso nos mostra que o passado é nebuloso e que reconstruir o passado é um desafio muito grande quando se pretende, de alguma maneira, se chegar a uma reconstrução do passado que seja útil, realmente útil, não na construção de poderes no presente, não na manipulação das pessoas no presente. Por isso é que tem aquela frase, você precisa conhecer o passado para se situar no presente e poder construir o futuro. Essa frase é muito estranha, porque ou quando as pessoas dizem assim, você tem que conhecer a história para poder dar uma determinada opinião, isso tudo é muito estranho, porque que história a pessoa tem que conhecer? Que tipo de texto histórico, que tipo de intenção está nos livros de história? Então o que a pessoa está dizendo é, não, você tem que conhecer a história segundo eu acredito que a história ocorreu para que você possa se posicionar no presente. Então esse tipo de visão é uma visão que mostra com muita eloquência o poder manipulador da história, né? E que tipo de história pode ser construída? E essa é uma grande questão. Nós vamos trabalhar sobre isso nos próximos vídeos, né? Que tipo de história pode ser construída que não é uma história manipuladora? Que não é uma história que coloca o ser humano no presente à mercê de interpretações parciais e interessadas do passado. Que tipo de história é essa? Há essa possibilidade? Bom, eu já falei aqui várias vezes que o passado é tão difícil de ser reconstruído, tem tanta confusão, as fontes são tão difíceis de serem reconstituídas, retrabalhadas, localizadas, mas existe, bom, a gente acredita que sim, que nós podemos nos aproximar de uma percepção do passado
que possa ajudar os seres humanos não a obedecer a outros e não a entrar em guerra contra outros no presente, mas que possa ajudar os seres humanos a se tornarem melhores como seres humanos. Para isso, me parece que é necessário que se estabeleça uma nova crítica, uma nova visão sobre o que vem a ser realmente o ser humano em história. O que é o ser humano ao longo do tempo. E para isso talvez seja preciso resgatarmos determinadas concepções do ser que hoje em dia não são muito consideradas, mas que são importantes para entender o que o ser humano é. Então, nos próximos vídeos, nós retornaremos a essas questões e procuraremos responder a essa questão: o que é a história? E outras também relevantes: para que serve a história? E ainda outra: que tipo de história eu devo construir que possa me auxiliar a ser mais humano ou a crescer como ser humano? Essas são algumas questões que estarão conosco no Instituto Realitas nos nossos próximos vídeos. Toda terça e toda quinta, às 8 da noite, um novo vídeo do Instituto Realitas. Inscreva-se e acompanhe.